Fala pessoal, bem-vindo ao Recon Talks, o programa que traz para você os bastidores dos investimentos, que conecta pessoas e negócios e todo o ecossistema do mercado financeiro. Sou Júlio Radinai, host do programa com Luiz Cláudio, e juntos vamos conversar com parceiros, clientes, líderes e empreendedores que vêm moldando o mercado. No episódio de hoje, vamos conversar com Henrique Queiroz, CEO da Orthopower, empresa presente em mais de 70 países, que já tem mais de 30 anos de história e é líder mundial em produtos ortopédicos de silicone. Henrique, prazer ter você com a gente aqui hoje. Contando um pouco da sua trajetória, né, desde o começo até todo esse sucesso e consolidação que a Orthopower tem. Conta pra gente um pouquinho dessa história, como é que começou a Orthopower e como é que a história de vocês está conectada. Amigo, antes de mais nada, é uma grande honra estar aqui, ter sido convidado para falar um pouquinho aí sobre minha história. É uma coisa que eu gosto de fazer, apesar que faço pouco, mas eu gosto de fazer e é isso. Antes de mais nada, muito obrigado. Prazer é da gente. Boa. Conta pra gente um pouquinho, Henrique, como é que foi, né, o começo da Orthopower e a história de vocês, como é que é essa conexão aí que você carrega até Na hoje? verdade, o começo da Orthopower, ela surgiu devido... Ela foi criada pelo meu pai, tá? O Paulo Queiroz. E aí, a minha avó, ela tá precisando de um produto para Joanete, numa determinada oportunidade. E ele, que tinha conhecimento de matrizaria, de borracha, né? Conhecimentos adquiridos ao longo da vida, e sempre foi um grande vendedor. Aí ele foi numa loja específica de podologia, viu que o produto, do que se tratava, e achou que era uma boa ideia, que dava para copiar, né? No português bem literal. E aí, bem, foi daí que começou o interesse por produtos ortopédicos, produtos podológicos, entre quebras, né, e novas empresas. Fundou a Orthopower em 1995. 95, legal. Isso. E aí, bem, aí minha história vai desde 98, aos 16 anos, ele já me obrigava, por assim dizer, né? Aí todos os sábados. Trabalhar. Eu doido pra namorar. E aí eu tinha que ir lá e tal. Bem, e foi assim que comecei. Aí já comecei com muitas viagens. Até antes disso, eu já viajava para os eventos que haviam. Então, meu começo, digamos assim, eu posso dizer que foi em 98, aos 16 anos na Orthopower. E fazia o que nessa época, nos 16 anos lá? Eu ajudava ele no laboratório, no desenvolvimento de coisas, né? Porque antes era só ele, e aí eu sempre me interessei por essa coisa criativa, e basicamente era isso. Eu acho que eu ajudava ele nesse momento. Não dava para fazer muito, porque era um parcial. 16 ainda. Não, e era um parcial de um sábado, né? Era um parcial de um sábado, não dava. Mas eu me interessava bastante. Eu diria que eu ajudava realmente muito mesmo nas viagens, né? Que aí, era eu, ele e um funcionário, assim, era um trio, ou só eu e ele, então... Para apresentar produto. Para apresentar produto, eventos, etc. Mas aí, Henrique, você começou a ficar mais full time lá a partir de quantos anos? E aí, bem, aí acabou a escola, trabalhar, né? Então, digamos assim, em dezembro de 99, digamos assim, 99. Dezembro de 99, e aí foi minha história full time aí na empresa. Legal. E começou também nas viagens, consolidado assim como profissional, e viajando mas não tive vida fácil não, viu, ou algum departamento específico lá? Era de limpar a matriz. Era o departamento da ele. Era esse, eu limpava as matrizes. Até hoje tem Dona Edna lá, né? Uma funcionária aí de longa data. Tá lá desde o começo. Desde o início, desde antes de mim. Bacana. E eu não tinha vida fácil, não. A curiosidade era o seguinte: se eu chegasse atrasado, ela mandava eu voltar. Né? E eu sou o chefe dela a longa data, né? Mas assim, ela... Mas se ela chegar atrasada, você manda voltar hoje, né? Rapaz, beijo pra você, Dona Edna. Eu amo minha velhinha, Olha aí, Dona Edna. Um beijo aí. Dona Edna sempre fez o trabalho certo dela aí e eu acho que eu devo isso, tem que ter responsabilidade. Isso fala muito sobre a empresa também, né? De você ter essa valorização do profissional de longa data, de estar ali com você, né? Isso. Significa que é uma empresa que a pessoa gosta de estar ali dentro, então é super importante. Temos muitos funcionários muito antigos lá. Bacana. Muito bom, muito bom. Pode falar. Cara, e outra coisa, me conta. Primeiro produto fabricado pela Orthopower, você falou que foi alguma coisa para sua avó. Foi, exatamente. Né? Esse produto ainda vende? Ainda vende, só que com a outra matéria-prima que é de silicone ou gel. Aquela matéria-prima que era de borracha naquela oportunidade, que era a tecnologia que existia, aí tornou-se obsoleto e não é mais vendido. E o nome do produto é? Corretivo para Joanete. É um negócio que coloca entre os dedos e você afasta e alinha
o Joanete, basicamente é isso. Bacana, bacana. Bacana, Henrique. E assim, hoje você está como CEO de uma empresa de reconhecimento mundial. A que você acha que se deve? Quais foram os fatores de vocês conseguirem, ao longo desses 31 anos, né, que você falou, chegarem num patamar como esse que estão hoje? Rapaz, o que eu posso falar não é segredo, mas as pessoas insistem em não fazer. Eu acho que a busca incessante por coisas novas. A inovação, eu diria. A inovação, a persistência. O dia inteiro. Eu sou do departamento hoje de P&D e de resolver problema, né? Porque dono resolve... Resolvedoria. Resolvedoria, né? É. Resolvedoria. Mas assim, eu tenho hoje muito tempo para pensar em desenvolvimento, assim, os problemas terminam acontecendo de forma natural. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que a busca por novos produtos... Eu falo que a gente não copia. São 1.400 produtos. 1.400. Então, você não espere que dos 1.400 produtos, eles sejam genuinamente criados Perfeito. por uma única mente, né? Perfeito. Então, a gente fala que a gente não copia, a gente tropicaliza, né? Então, a gente tem as grandes inspirações, especialmente dos Estados Unidos e da Alemanha, e aí a gente vai ajustando a realidade brasileira. Então, é isso. O tempo inteiro a gente está desenvolvendo produtos novos. Ano passado foram mais de 150 produtos. Esse ano vai ser mais uns 100 produtos. Novos. E pouca coisa saindo de linha. Então, agregando. Então, Eu acho que tem até um ponto interessante que você comentou, que é na parte de P&D. Hoje, um dos problemas no Brasil é você não ter uma área científica de pesquisa, né? E vocês dedicam isso na empresa de vocês. Quanto que mais ou menos, não sei se do faturamento ou do esforço da empresa vocês dedicam para isso, se a gente for dizer percentualmente? Olha, cada empresa tem seu perfil de peculiaridade e de investimento para que você traduza isso no produto final. Se fosse um laboratório farmacêutico, certamente é uma parte muito significativa. No meu caso, não é. No meu caso, eu diria que são viagens, são muitas pesquisas. Eu tenho um departamento na nossa companhia de comércio exterior. Então, eu diria que, assim, não custa muito. E eu acho que isso é o legal que a gente pode passar aqui para todo mundo. Assim, não custa muito pesquisar, desenvolver e implementar coisas que existam no mundo. Assim, não custa muito. Salvo, pô, de repente você vai desenvolver um chip de alta tecnologia, um laboratório farmacêuticos, mas eu acho que não custa muito para que você possa fazer desenvolvimento. Perfeito. E a gente até estava conversando recentemente, Henrique, né, sobre você falando da importância, né, Júlio? Cara, tem que viajar, tem que ir para os eventos, os grandes eventos, né, sobre a área, tudo isso. Você foi até recentemente, você falou da Alemanha, você foi para lá, né, que é Médica, né, o nome Médica, né? né, que acho que é a maior feira que tem. Maior feira de produtos médicos do mundo. Então, assim, quem lhe acompanha aí no Instagram, né, quem não acompanha, fica a dica para acompanhar. Mas quem acompanha sabe que você viaja bastante aí em todos esses eventos e você até expõe, né? Tem stand da Ortopower lá. E deve ser bem curioso as interações que você tem, né? Com outros fornecedores ou com contratantes lá, né? Ô, Júlio, se me permite aqui tentar passar, né? Que esse é o nosso objetivo, né? Tentar passar alguma experiência, ajudar os espectadores aí. Cara, você tem que pesquisar em língua estrangeira. Para de olhar o teu vizinho. Então, o que você for fazer de pesquisa é em inglês. Depende muito. Você trabalha com moda. Teu produto é roupa, é moda. Sei lá, pesquisa em italiano, pô. Pesquisa em italiano. Maravilha. Então assim, pesquisa. Em inglês, alemão, no meu perfil de produto. Em inglês, alemão e espanhol. Pronto. Então, agora eu não paro de trabalhar. Né? Eu tô tá levando o filho no sábado, né? Levando o filho no sábado, levando o filho no sábado, leva de 11. Eu comecei já, deu certo, né? Eu tô começando mais cedo aí, levando o menino. Mas é isso, então pesquisa, para de focar no teu vizinho do lado, tu tem que trazer realmente inovação. A inovação, ela não precisa ser, muitas vezes, até respondendo a tua pergunta, não precisa ser de produto. Uma embalagem inovadora, ela já pode, você já tem quilômetros à frente de qualquer um outro concorrente. Então, uma mera embalagem, que sim, você vai ver lá fora, que você vai ver por pesquisas, para ter as inspirações, ela vai te posicionar de uma forma diferente no mercado. E Pode falar, Júlio. E além disso, você ainda tem a situação de pode aumentar significativamente o teu resultado financeiro da empresa. Claro. Eu estava vendo uma pesquisa, um estudo, na verdade,
um post no Instagram eu acho que era a Colgate, alguma fabricante de pasta de dente, que eles aumentaram o diâmetro, era 0,3 e ficou 0,4 lá, e eles aumentaram, né, consequentemente, gigantescamente o faturamento deles. Então, uma alteraçãozinha dessa que você percebe por perfil de cliente, você consegue, né, trazer Que mais nesse resultado. caso, reza a lenda, que nem foi a alta gerência, foi um funcionário de chão de fábrica que deu a sugestão. Assim, Foi? assim reza a lenda, né? Mas, No final é busca pela diferenciação de produto, né? exatamente. Excelente, muito bom. Olha, eu posso até citar aqui, Claro, e, fica à aí, vontade. e aí vocês colocam no corte aí depois. Cara, caixa de sapato, caixa de calçado. Você sabe, tem ideia de há quantos anos existe uma caixa de calçado? Não tenho. Existe há 400 anos, caixa de sapato. A gente fez uma caixa de sapato inovadora. Então, existe um produto que é uma sandália específica para esporão e calcânio. Ela tem, na parte do calcanhar, um formato côncavo e convexo, que é justamente para fazer esse alívio. E a gente teve a sacada de fazer duas aberturas na caixa, numa caixa de sapato, duas aberturas, expor o produto com o calcanhar para fora, que você identifica na hora que aquilo é diferente. Pronto, é diferente. Chamou atenção. Pronto, você chamou atenção, aí você já fez 50% do negócio. Agora converter, né? Chamou atenção. E aí tá lá. Destacou a prateleira, né? Destacou a prateleira. Tá, o que foi? 2 buracos na caixa, pô. É um buraco, ele coloca desse lado e desse lado. Então uma fica assim e outra fica desse jeito. Vendo assim. os dois momentos. Então, se você quiser, coloca no corte aí depois. Boa, aí, vamos botar aí a imagem, né, disso aí. E não custa nada. Sim. Custou zero. Gastamos zero de uma embalagem de calçado comum. Só a faca fez o corte de 2 buracos. É só isso, pô. E eu acho que vale a pena, antes de Julinho prosseguir, de comentar que a empresa, ela é B2B, né, que a gente chama. Então, você não vende diretamente para o cliente final, que a gente chama que seria B2C. Isso. Então, ela é B2B, ela vende para outra empresa que vai revender para você aí em casa, tá? Vale a pena hoje são mais de 12 mil pontos de venda revendendo Ortopower. Bastante coisa, bastante coisa. Isso fala também da relevância, né, no meio empresarial que a Ortopower tem. A gente estava até conversando, né, que a empresa hoje tem o reconhecimento ISO 9001, né, e o 13485, né? Isso. Conta pra gente aí, pro pessoal que tá assistindo, qual é a relevância empresarial de se ter um selo desse? É uma grande vitória, porque assim, algumas certificações sempre, eu tô falando aqui a depender do seu setor, do perfil de trabalho do negócio, exatamente. Então, no nosso negócio, você tem que ter a 9001 e a 13485 para ter a marca CE, que é a marca da Comunidade Europeia, que permite que países estrangeiros possam vender na Comunidade Europeia. Então, assim, isso passou a ser determinante para a gente, especialmente em 2026, com um novo segmento de produtos que a gente tem de ortopedia técnica para pessoas amputadas, etc. Então, assim, a certificação, nesse caso, somos a única empresa de produtos correlatos do Brasil que tem a 9001 e a 13485, que é desse segmento. Então, é condicionante para que a gente possa entrar no mercado europeu. O FDA e mais de 150 famílias cadastradas na Anvisa, a gente já tem. Bacana. 150 famílias de produtos. Assim, são milhares de produtos. E produtos dentro da família. Dentro da família, exatamente. E o FDA, que é a Anvisa americana equivalente. Então, é fundamental que você se preocupe, claro, a abrir a porta, né? Porque se você não tem um documento, você não pode entrar. E governança, né? Governança, cria um aspecto de credibilidade, né, empresarial, também, claro. internacional, no caso, né? Henrique, e assim, eu acho é muito bom ter você aqui como uma pessoa dona de empresa que cresceu. No final das contas, Julinho, eu e todo mundo que está na Recan como sócio, a gente é empreendedor, né? Eu sempre me considerei com essa veia. E você, para chegar a empresa nesse nível que está hoje, nesse patamar, quais foram as lições que você tirou, os amadurecimentos, para hoje você estar onde você está hoje? Encarar um cargo de tanta responsabilidade, exatamente, né? CEO de uma empresa talvez trazer alguns exemplos no seu setor, então. Você tem que aprender você fala como líder. Sim, líder, como líder. CEO. Cara, tu tem que aprender a demover problemas de uma maneira mais rápida, assim, cara. Eu acredito que você não pode estar criando grandes expectativas, né? Também até em pessoas, né? Hoje nós temos 400 funcionários, né? Então você imagina o volume de pessoas que já passaram em nossas vidas. Mas eu acho que você tem que sempre estar
muito apostos para esquecer daquele problema, saber perder. Saber perder. Eu acho que aprender a perder. Perdeu, beleza, tira aquilo ali, toca para outro lado Tocar com pragmatismo também, né? exatamente. Objetividade e tudo Até uma mais. curiosidade que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa que centralizo muito em mim. Não sei se você era assim no começo. Me perdoe, eu acho que eu faço questão de concluir uma coisa. Eu não falei de uma coisa muito importante aqui na história. Eu sou muito bom vendedor. E eu sou filho do maior vendedor do mundo, que é Paulo Queiroz. Maior vendedor do mundo. E eu sou filho do homem. Então, assim, o cara tem que ser vendedor. Saber vender. Tem que saber vender. Faça o que fizer, esteja onde esteja. Meu irmão, se você quer ser empreendedor, você tem sua... mas não sou vendedor, tá lascado. Não, é muito difícil. Uma empresa sem venda, né? Olha, muito difícil. Uma empresa sem venda é impossível. Uma empresa que o vendedor se julga, não sou um bom vendedor. Bicho, você tá em maus lençóis. Primeiro porque o vendedor, a tua equipe, tem que saber que tem um cara ali que sabe fazer, que tem as manhas de fazer. E minha equipe sabe que eu tenho as manhas. E segundo, cara, empresa sem venda simplesmente não é empresa. Então, assim, respondendo a tua pergunta, para chegar no líder, tem que saber vender. Sim. Tem que saber ter essa gestão do teu negócio nesse sentido. Boa. Eu tava até perguntando, né, a respeito de... Nesse processo, a gente estava comentando até antes, né? Tô lendo um livro, Blitz Calling, é excelente. Ele fala muito sobre, por exemplo, o caso da Uber, que você tem que acelerar, né? Ou do Airbnb, né? Que o Airbnb estava sendo criado e, ao mesmo tempo, o Indu, que era uma empresa na Europa, estava sendo criada e se eles não escalassem, eles iam perder mercado. Então, tinha que torrar dinheiro mesmo para escalar. E ele dá exemplo, por exemplo, de quando você está criando a empresa, você acaba centralizando muito em você tem que aprender a delegar. Eu não sei se você passou por isso também. Passou, claro. Conta pra gente um pouco. Delegar acho que é um dos desafios do líder. É desafiador, até porque é o seguinte, cara, quando você está no processo de crescimento, você tem um dinheiro. Sim. E quando você é grande, você tem outro dinheiro. E, de repente, com aquele dinheiro que tu tem no início, não dá para pagar uma pessoa boa. Então é meio que aquela coisa que é um ciclo vicioso, não é o ciclo virtuoso. De repente, ó, eu já tenho por mim que eu sou centralizador, mas também eu não tenho a grana para poder pagar um cara que eu sei que vai dar conta do negócio. Então, Sim. aí como é que acontece isso? Dando tempo ao tempo, cara. Também formar, né? Tentar formar as pessoas. Sim, sem dúvida. Dando oportunidade aí para o pessoal. Mas tem que saber respeitar o tempo mesmo. O problema é que o povo quer hoje as coisas na agonia. Verdade. Constância, rápido, tem que fazer com constância. Constância, né? persistência. É isso, perfeito. Resiliência e vai. Eu diria que a gente não vai... Teremos alguns insights aqui, mas assim... muito mais a gente vai estar falando aqui da vida adulta mesmo, da vida adulta. É a realidade. Do mundo real mesmo. É o que a gente conversou. Vamos falar sobre o que acontece, né? Porque assim, da vida a gente tá adulta. recebendo você que de fato é líder de uma empresa com relevância mundial. Então, o que é que você faz disso para acontecer? Então é isso que a gente quer escutar mesmo, assim. Essa é realmente a ideia da vida adulta. Hein? Olha, eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo de um conjunto de pessoas que ficaram muito ricos muito rápido, em tese com pouco esforço. Ainda que foi com pouco esforço, esses caras tiveram a sacada e estavam engajadas no movimento antes do que todo mundo. Então, assim, o esforço dele foi pequeno, mas antes de todo mundo, eles perceberam, eles estavam consumindo a informação. Sim. E eles acreditaram, que é a galera que comprou o Bitcoin. Perfeito. Então, eu diria que esse é o exemplo dos milionários ou bilionários mais rápidos e mais fáceis. Mas ainda assim, foi fácil. Você comprou o Bitcoin e não fez mais nada e depois ele virou... O difícil é não vender. Isso é verdade. Porque a gente fala isso, né? Ao longo da história, né? Não, eu comprei Bitcoin a $100. Pô, mas tu vendeu a 200. Tem essa parte também. Mas veja, ainda, por mais fácil que foi, mas os caras estavam entendendo que aquele negócio podia dar moeda, bom. Né? Eu só acho isso. De fácil no mundo, eu só acho que foi quem comprou criptomoeda, assim. A gente gosta bastante, assim, do assunto. A gente delibera muito isso dentro da Recan sobre, então é um assunto que a gente gosta bastante. E entrando nesse universo agora, né, de gestão, de organização financeira, pela relevância da Orthopower, a gente entende hoje que é uma empresa que tem essa solidez financeira, né? Mas a pergunta é, sempre foi assim ou já tiveram momentos mais difíceis? Vários momentos difíceis. Eu diria que o início da nossa empresa era clássico. Olha, nós seguimos o modelo clássico de quem começa liso, negativo,
Clássico, que aí no caso foi meu pai, né, no início, né? Então começou no negativo e vai crescendo, seja com empréstimo, seja com desconto e duplicata e etc e tal, antecipação. Então a gente seguiu essa cadência bem direitinho, bem direitinho. Até, eu diria que... Aqui eu vou citar o momento mais desafiador, pode ser? Perfeito, é isso. Mais desafiador, mais desafiador. E aí carimbou meu passaporte de administrador. Foi nessa oportunidade. 2015. Que é Muito recente. Que é recente. É, agora. É recente. 2015 é recente. Então, em 2015, vamos lá. Em 2015, eu era... cosmeticamente, eu era visivelmente rico. Perfeito. Eu tinha um carro da Rainha Elizabeth, né, uma Range Rover lá e tal. Eu morava muito bem e tal. Eu era visivelmente rico. Sim. Eu e meu pai, no caso. Beleza. Só que a gente trocava duplicata. A história é meio comprida, mas é interessante. É interessante. Porque, assim, é importante entender que eu vivia como rico. Só que não tinha, financeiramente era pobre. Financeiramente pobre. Vivia como rico. Bem, aí até que teve um dia que a pessoa do financeiro me ligou e disse: Henrique, olha, hoje tá ruim de pagar as contas. Eu disse: mas por quê? Porque eles não trocam 120 dias. Eles não trocam mais de 120 dias. Ou seja, antecipação duplicada de 120 dias. Isso no final dessa historinha, eu me tornei, assim, isso foi um ponto completamente de sessão, de inflexão, para me tornar rico, consolidado. E é outra história. Isso mudou minha vida. Então a gente vê muita demagogia assim, porque há males que vem pro bem, meu irmão. Esse mal aí mudou a minha vida para muito melhor, para muito melhor. Aí 120 dias não troca. Aí beleza, fui me inteirar da situação. Aí era ruim, era bem ruim. Eu não vou entrar aqui nos detalhes porque haviam coisas de ordem pessoal, de ordem familiar. A empresa na época era familiar. Mas vamos chegar no ponto que a gente não tinha dinheiro e estava tudo trocado para 120 dias. Você percebeu uma dependência ali, né? Que tinha que não só tentar... dependência, como falta de resolução. E aí, vamos para onde? Falta de resolução. As decisões tomadas nesse processo para você conseguir mudar, qual foram? Porque até então eu nunca tinha passado por isso. Não tínhamos dinheiro, mas nunca teve, tipo... Faltou. Sim. Você sempre tinha recebível, ia puxando para ser... Tinha recebível, beleza. Acabou o recebível. Meu irmão, aí... Primeira coisa foi parar de comprar. Fiz uma reunião com o pessoal, só parou de comprar, vamos vender. Porque na indústria você consegue fazer isso, você tem um estoque de uma coisa, você pode substituir por outra, etc e tal. Então, foi aquele modelo clássico, vamos parar de comprar. Bem, e aí... Muitas situações, renegociando para postergação, que a gente nunca tinha feito isso com nenhum fornecedor, para pagar mais para frente, aquela história toda, tudo no modelo clássico. Até que teve um momento que chamei os decisores da empresa e eu falei, não compra nada se não tiver minha ordem. Aí, beleza. Aí 2 dias depois, aí eu vi um pagamento que foi feito, chamei Dona Edna, na oportunidade foi Dona Edna, chamei todo mundo, chamei Dona Edna, eu disse, Dona Edna, isso aqui é o quê? Papel higiênico. Quem mandou comprar? Mas Henrique, é papel higiênico. Mas quem mandou comprar? Mas é papel higiênico. Mas não é para ver. O cabo desesperado, doido aperreado do juízo, aquela história toda, liso. Não é para comprar tal. Então, ficou claro que não é para comprar nada. Não, mas eu posso... Me consultava. Eu ia dizer quantos rolos de papel higiênico ia comprar. Eu só quero fazer um corte aqui do seguinte. A essa altura, quando o dono de uma empresa estava decidindo quantos rolos de papel higiênico ia comprar, essa empresa faturava 35 milhões. Puta faturamento. Repare o choque que eu entendi que foi aquilo que era necessário ser feito. E eu acho que isso é a realidade, inclusive, de muita gente, às vezes, né? Mas que não fazem. Perfeito. Não faz. Não faz. Aí, meu irmão, eu tenho uma frase que liso dorme, né? Liso dorme. Então, fiquei liso, beleza. Não tive que vender carro, nada assim, porque essa também é outra... Cara, isso aqui daria um podcast de muitas horas aí, pelo seguinte... Olha, você só é rico se você tem dinheiro. Você para de besteira com imóveis, casa, não sei o que, não vale pra nada. Ainda mais no momento de aperreio. Porque eu tenho um carro... Você é pobre. Você tem que ter recurso bulino. No final, na hora do aperto, carro, casa, imóvel não presta pra nada. Não resolve a situação.
Ainda mais quando você tem uma contingência de valor alto, né? De valor Famosa alto. liquidez, pessoal. Famosa liquidez, exatamente. Tem que ter liquidez. Exatamente. É isso. Aí, entendeu que papel higiênico é comigo? Beleza, tá bom. Aí aí não comprou mais nada. Aí chega a história daqui do... Perfeito. Tô curioso para saber essa história. A gente tava dos conversando... tomates aqui, dos tomates. Aí, eu doido, aperreado, aí toca uma outra pessoa de outro departamento e disse, Henrique, opa, diga, posso comprar 3 tomates? Aí eu fiquei arretado, mas arretado só comigo. Eu fiquei pensando, rapaz, eu tô aqui no aperreio da porra. A pessoa me ligou para comprar 3 tomates. Será que é necessário 3 tomates? Eu falei, para que é o 3 tomates? Ela me explicou, não era necessário, não era. Aí eu falei, compre. Aí comprou os 3 tomates. Aí, quando Tomate mesmo. Tomate, tá aqui os tomates. Minha conclusão aqui. Quando me ligaram para comprar 3 tomates, eu entendi que eu tomei o controle do negócio. Sim, perfeito. Perfeito. Essa é a tradução dos 3 tomates. Meu irmão, você ligar para um dono de uma empresa de faturamento de 35 milhões para pedir para comprar 3 tomates... Entenderam o recado. Entendeu o recado. Entendeu o recado. Pronto. Resultado. A dívida que era falível, isso começou em março. A dívida que era... Isso eu tenho tudo na memória aqui. Tudo na memória. Marcou mesmo. A dívida que era impagável foi em março que explodiu, que o banco não trocava duplicata mais de 120 dias. Foi em março. Em agosto. De agosto até hoje, a Ortopower nunca mais trocou uma duplicata. De março a agosto. Mês 3 a mês 8, rápido, né? Mas até então, eu tinha vivido 20 anos sem educação financeira. Sim. Eu tô dizendo isso porque eu era perdulário, gastador, não. Muito pelo contrário, eu sou amarradinho. Para ter as coisas tem que ser amarradinho. Mas veja, até então, eu não sabia, não era um sonho ter dinheiro guardado, ter recurso financeiro. Perfeito. Então, foi necessário isso acontecer para hoje eu ser um investidor, para que a empresa tenha liquidez, para que eu tenha liquidez. Caixa, tudo isso. Caixa, É para tudo negociar isso. bem todo esse Exato. contexto, né? Que era até um ponto que eu ia falar. Não sei se na época vocês também antecipavam desconto, antecipavam duplicata para poder ter um caixa maior para negociar na outra ponta. Nada, era não. Né? Rapaz, ó, eu só vou dar aqui um corte aqui da história. Pai, ele já estava doentinho já nessa época e tal, já estava afastado. Disse, pô, pai, é porque assim, houveram circunstâncias de ordem pessoal Pessoais, que não é aqui o momento. Pai, deu ruim. 120 dias não troca mais. Disse, o que é que você quer, meu filho? Disse, eu quero dinheiro. Precisa de dinheiro. Aqui a gente tem que mudar o esquema, tem que mudar. Senão vai dar ruim. Deu ruim. Aí você quer dinheiro? Quero. Beleza. Aí no dia depois, veio a solução dele. Pegou 1 milhão emprestado com um agiota. Não, veio mesmo a solução do cara. É assim, porra. Anos 80, anos 70. Não tinha isso não, né? Meu irmão, aí ele veio, aí jogou o dinheiro. Não era dinheiro que você queria? Aí eu falei, pegou não, aonde, pai, não pai? era isso não, pai. Não era isso que eu queria não, pai. Eu queria parar de gastar, eu queria ajuda, não pra me lascar mais. Não, mas tá aqui, ó. 1 milhão vai resolver. Não era, pô. Então, é assim que algumas pessoas pensam, pô. É assim, é pedindo o dinheiro no agiota. Não é resolvendo um negócio na empresa na mesmo. empresa, no pô. negócio, O que é interessante quando você fala isso é que, assim, o seu pai, como você começou no podcast falando, ele começou praticamente do zero, né? Sim, então, se ele chegou até o patamar que ele chegou, é porque ele estava fazendo certo. Deu certo, né, pra ele. Sim, então, mudar essa cabeça é difícil. Aí, hoje vocês estão saudáveis financeiramente. Qual é o nível de faturamento que vocês estão atualmente e as principais métricas que vocês olham na empresa? A gente tem hoje uma média de faturamento de 8 milhões aí, mês, né? 8 Parabéns. milhões mês. Muito bacana, muito bom. bacana. E você, como dono da Ortopower, a maior quantidade de dinheiro que você já ganhou no ano? Essa daí eu não vou responder, não. Ah, essa eu vou ficar devendo. Essa eu vou ficar devendo. Então, beleza. Essa aí é uma mais interna. Mas eu tenho uma métrica que eu também não vou dizer. Mas, para mim, eu não tenho como objetivo um valor anual. Financeiro. Anual. Eu tenho um objetivo quanto de passivo ganho. Isso para mim que eu também não vou dizer. Mas, Perfeito. Mas não de salário, mas de renda passiva. De renda passiva, na vida como um todo, né? De renda passiva, Bacana. Aí, voltando para a parte de produto da empresa, hoje qual é o que mais vende da Ortopower? Bem, e aí nós temos
A calcanheira de silicone, eu diria que é um produto clássico, que é para espolando calcânio, facilita plantar, absorve até 98% do impacto, então assim, é um produto muito utilizado por esportistas, agora essa moda de corrida também, né? Perfeito. Então eu diria que é um produto clássico. E aí tem um outro produto, que eu acho que cabe até uma rápida historinha, que é o gel negro, é um gel negro do Octopower. Isso é uma coisa bem, bem interessante, às vezes a gente acha que sabe das coisas e também não sabe, né? Um belo dia, o vendedor chegou e disse: Henrique, olha, chegou o dia, daqui a 3 dias vai ser a reunião com a maior rede farma do país, e etc e tal. Quais produtos a gente vai levar? Aí eu falei: beleza, ó, leva esse. Aí ele pegou o gel negro, assim, aí tinha um gel negro, ele mostrou: ó, e esse aqui? Eu falei: ô fulano, tu vai trocar tapa com Mike Tyson? Aí ele: vou não tô doido. Eu disse: então, porra, tu vai ganhar de gelol, tu vai ganhar de cataflã, gel. Não vai não. Aí eu disse: então essa merda aqui, pô, não dá certo Vender isso aqui não. não vai vender não. Isso aqui não é remédio, então não vai dar certo não. Lá é remédio, pô. Então. No final teve a reunião e o único produto que entrou foi o gel negro. Foi o gel negro que eu mandei ele não mostrar. Isso tem né? sucesso? Pô, é o produto mais vendido hoje da Autopower, beleza. é o gel negro. Então, assim, mas por quê? Porque é um produto revolucionário, nanotecnologia, uma embalagem muito boa, o produto realmente é excelente e não tem medicamento. Entendi. Então, é pelo motivo que eu achei que não ia de jeito nenhum. Não, isso não tem remédio. Então, é justamente Muito por bom. não ter remédio que Que se foi vende. aceito por essa grande rede. E hoje está em todas as redes farma do Brasil. Que bacana, que bacana. Legal. E perguntando assim, em contexto de futuro, como é que você vê a Ortopower nos próximos 5, talvez 10 anos? Próximos 5 anos, para ser um pouco mais curto. Acho que, na verdade, a gente está num ponto de inflexão aí, né? A gente tem eleições esse ano, então tá bem polarizado e pode movimentar um pouquinho aí o mercado. Mas como é que você vê a empresa posicionada nos próximos 5 anos? Nós estamos com investimento forte. Porque, assim, são 1.400 produtos, Júlio. E, assim, a gente tem muitos segmentos. São muitas as... São muitos os segmentos. Então, tem a parte de silicone com foot care, aí tem a parte de órteses para membros quebrados. Assim, é muita coisa. Mas o nosso foco está sendo bastante a ortopedia técnica, que são artigos para pessoas amputadas. E prótese, no final das contas, que fabricam próteses para membros. Então, a gente está muito engajado nisso daí, especialmente para atacar. Agora a gente vai fazer o inverso. Quem vai invadir a Alemanha somos nós. Boa. É isso aí, É isso aí, Então, né? olha, alemão, no Brasil, Prepara. olha, esqueça o Brasil. Aqui já está resolvida a situação. O negócio é lá, agora, em maio, viu? Feira de Leipzig. Feira de Leipzig agora em maio. Agora em maio. Bacana, A gente vai estar bacana. lá forte, vai estar lá forte. Mas como empresa, assim, os próximos anos, vocês estão bem estruturados para passar por Eu todos esses penso que contextos? sim, são produtos de necessidade, né? Nós temos uma posição de liderança, como eu te falei, sempre com lançamento de produtos, né? E eu vejo que muito bem. Eu tenho a minha convicção é o seguinte, já que você falou aí da questão política, eu tenho uma seguinte filosofia, assim, que é o governo socialista, esquerdista, ele sempre privilegia o rico e o milionário. Quanto pior, quanto mais burocrático, quanto mais caro, quanto mais difícil fazer negócio, você acha que vai prosperar a pessoa que já está estabilizada ou um iniciante? Qual é a sua opinião? Faz sentido. Você está falando que deve ser uma pessoa estabilizada, A né? pessoa, a pessoa estabilizada. O iniciante. Você acha que o iniciante vai conseguir prosperar tendo uma taxa de juros base de 15%, mas que a taxa de juro real é de 50% ao ano? Não. Então você chega aí, por exemplo, agora que aconteceu com a Shopee, a taxa da blusinha, como se diz. A taxa da blusinha é uma tábua, para mim não é tábua de salvação, que minha empresa é independente Não faz diferença. no final faz, financeiramente faz diferença, mas assim, a taxa da blusinha, você demoveu crianças, adolescentes de 13, 14, 15 anos, aspirantes a empresários, trabalhando no modelo de dropper. Dropper, para quem não sabe, né? Você vende, você faz um site todo bonitinho, vende aqui no Brasil, mas entrega por uma empresa, a empresa chinesa, ou de onde quer que seja, manda direto para sua casa e ele ganha um FII, spread, né? um FII, ele ganha um FII. E esse cara era
adolescentes, crianças, eles deixaram de ser dropper por causa da taxa da blusinha, por causa de uma... Comeu a margem, né? Comeu a margem. Então, assim, isso para a indústria nacional é ótimo. É ótimo. Isso, dentre outras. Então, quando você tem, novamente, quando você tem um governo, uma inflação alta, uma taxa de juros alta, mais difícil, com mais impostos, isso é excelente para o rico, até porque tem um detalhe. O rico investe com 15%, com a taxa de juros de 15%. Selic é 15% ao ano, né? Isso sem bater um prego na barra de sabão, né? Nada. O pobre, ele vai tomar a 50%. Então, assim, sempre, quanto mais difícil, é melhor pro rico. É isso. Só aumenta a desigualdade, né? Só aumenta a desigualdade. Isso é fato. E pior que o discurso é o contrário. É o contrário. É curioso isso. Curioso. E aí, Henrique, voltando um pouco para a parte do seu crescimento ao longo da empresa, o que você construiu de casca, o conhecimento que você adquiriu ao longo desse tempo, para o Henrique de lá de trás, o que você diria para ele? O que você acha que foi relevante ao longo desse caminho que poderia fazer diferença lá atrás, que você aprendeu? Uma boa pergunta essa, viu? Essa é aquela que mexe, né? Essa mexe. Tem que ver em perspectiva aí. Isso, perfeito. Aos 13 anos eu passei... Negócio de divórcio de pai, mãe, aquelas coisas. Normal. Todo mundo da nossa época... Tu também, né? Tu também. Não sei se tu também. Tu deve ser mais novinho. Ele sim, certamente. Então, bem, 13 anos foi um momento difícil. E a gente... Eu não era pobre, eu era... Bem, o meu vizinho era um taxista e a mãe professora. Então era essa... Eu acho que dá pra entender bem aí. Aos 13 anos, eu decidi que ia ser rico. Eu botei isso no meu juízo, botei isso na minha cabeça. E assim... Aí você tá me perguntando o que você faria diferente. Cara, eu não sei se eu repetiria. Porque foi muito afinco, foi muito esforço. Assim, eu repetiria, claro. Sim. Mas assim... Eu acho que eu fiz por onde eu estou. Eu fiz, sabe? Quando falar, porque o pai começou a empresa, sim, mas o pai começou a empresa e a empresa só foi ficar grande 20 anos depois. E eu tava no início ali, entendeu? Então, assim, Você passou por esse processo, não inclusive, sou filhinho de papai, né? E a coisa foi sempre com muita dificuldade. Trabalhei muito, abdiquei de muita coisa. Então, assim... Eu não te digo, cara, eu acho que eu não faria, eu acho que eu fiz tudo certinho, cara. Eu acho que não faria nada diferente. O pessoal fala, né, que as pessoas querem as vitórias que eu tenho, mas não querem as lutas que eu luto. Não querem as lutas que eu luto, E que nunca foi sorte, né? Que nunca foi sorte. Então, parabéns. Faria nada diferente não, cara. Legal. E aí a gente já tá partindo pra parte final. Uma das últimas perguntas que a gente pensou ser válida. Já tá acabando, não acredito não. Ali. A gente tá 40 e o papo minutos foi bom, aqui, viu? né? O papo foi bom. Como que o Henrique hoje ele se relaciona com o dinheiro? Bem, como eu te falei, eu sou investidor. Eu não acredito em imóveis. Tá? Então, o imóvel que eu tenho hoje é o que eu moro. Entendi. No início, logo, mesmo. Por exemplo, eu comprei alguns apartamentos com 18, 19, 20 anos, assim. Então, você imagina o esforço de quem não ganhava bem, eu dava meus pulos, etc. Mas eu tinha apartamento nos Aflitos, que eu comprei na época R$100 mil. Perfeito. Eu sempre tive, assim, essa coisa de poupador, de pensar no futuro. Mas eu não sei se foi bem essa pergunta, mas assim, eu não acredito em imóveis. Então ao mesmo tempo, você fala, qual a sua relação hoje com a grana? Meu irmão, tem que aproveitar a vida, velho. Tem que aproveitar, eu viajo muito. Olha, pegue sua mulher, leve pros cantos, se puder. Minha mulher, por exemplo, é profissional liberal, então ela abre a agenda, ela fecha a agenda. Beleza. Tem essa possibilidade, né? Ela ganha muito bem, mas eu sou rico e ela também não precisa, não depende, então a gente vai e fecha a agenda. Olha, eu curto minha esposa, levo meus meninos, eu tava agora... Só seguir você no Instagram aí, ele viaja bastante. Legal que você mostra curiosidade. Fala arroba. Eu nem sei qual é. Porque é Henrique.Paulo. É o Henrique Paulo. Bota aí. Como é aí. Mas seguir ele lá, porque você viaja bastante e o legal é que você mostra as curiosidades. Não, eu viajo bastante, só que tem um detalhe. Eu viajo bastante ganhando dinheiro. É isso que eu quero dizer. Meu irmão, se eu tô na França, tava agora na França, ou eu marco reunião com clientes e prospects em algum momento,
E eu vou visitar PDV, meu irmão, você tem que ir visitar PDV. Quem aparece fazendo isso, quem aparece fazendo isso muito aí é o cara da CIMED, né? O João Adib, né, tal. Então, minha cachaça é essa. Então, para qualquer local que eu vá, eu vou com esse objetivo de visitar. E não fica chato, não chateia a viagem, não. Agora, por exemplo, a gente vai para Dubai, Arab Health. Estamos lá expondo com o nosso stand próprio lá, beleza. Vou levar as crianças, a mulher, tudinho, aproveitar que é carnaval. E é isso, é visitar os PDVs e ganhando dinheiro. Então você consegue fazer isso. Você respondeu bastante a pergunta. Você perguntou se a pergunta era essa, tá mais E você ainda é colecionador, né? Sou. É colecionador de veículos também. Gosta de fazer esse lado aí, né? Bacana. Eu tenho. Muito bom. A gente tem uma brincadeira, Henrique, aqui no canal, de quando tá caminhando pro final fazer um ping-pong. Não sei se você gosta de consumir outros podcasts, mas é bem comum. Tá. E a gente vai fazer uma pergunta pra você e você fala de forma objetiva. Se possível, né? Se você quiser discorrer, não tem problema nenhum. Tá. Um livro. Esse livro me ajudou, assim, mas eu quero contextualizar um pouquinho. Perfeito. Não, mas a ideia é essa. Me ajudou muito em 2015. Me ajudou muito, me ajudou muito. Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. É um livro objetivo. Eu não gosto muito dessas coisas de historinha, não. Eu não gosto de historinha, não gosto. Ele é objetivo. Faça isso. Setor de logística, faça isso. Eu quero fazer um livro, na verdade. Eu pretendo fazer um livro. Perfeito. Que eu acho que ninguém fez como eu pretendo fazer. Mais ainda aplicável. Então, muito bom para você que quer. Porque assim, repare bem, o jeito de prosperar mais a empresa, o jeito mais fácil é você cortar o custo. Cortar o custo é dinheiro direto injetado no caixa, é dinheiro direto. Você corta o custo, você está ganhando aquilo ali. Então, Bob Pfeiffer, Dobre Seus Lucros, Bob Pfeiffer é minha Perfeito. Fazer até um adendo que você falou, né? O pessoal fala muito, quer ajudar uma empresa, uma pessoa, né? Faça ela ganhar mais ou gastar menos. Vou gastar menos, é isso, pô, é isso. É verdade. E um filme? Eu gosto de Tropa de Elite. Mas eu gosto. Eu gosto. Aquilo ali é arrebentar lá e tal. Bem, o protagonista não me dá muito, como é que eu posso dizer? Muito orgulho, não, mas o filme é muito bom. Você deixa isso de lado, né? Eu deixo isso de lado, o filme é muito bom, eu gosto. Realmente eu acho que retrata bem aí, é um filme pancada mesmo, Tropa de Elite. E um podcast, não vale o nosso, tá? Rapaz, eu não tenho podcast. Não. Vai colocar agora na agenda. Vai ser o de vocês. Eu tenho que dizer, eu não consumo podcast, cara. Eu vejo alguma coisa de Instagram e tal, mas assim... Vê mais os cortes do que um podcast do episódio. Embora eu acho que deve consumir bastante indiretamente através de cortes. Mas assim, eu acho que eu nunca vi um podcast na minha vida. Inteiro foi. Eu vou ver esse meu, viu? Tem que ver. E os próximos. Pra tudo tem uma primeira vez. Bacana. Uma frase, Henrique. Aí tem uma frase que eu gosto muito, né? Ou o prego entra ou a tábua lasca. Ou vai, né? Ou o prego entra ou a tábua lasca. É isso. Uma viagem, você que viaja muito, deve ser difícil responder essa, mas... Uma viagem que me transformou assim, eu gostei muito, foi uma que eu fui ao Egito. Eu gosto de alguns percursos um pouco off, né? Um pouco off daquele turismo clássico. E lá eu vi a cidade do lixo, que é uma grande peculiaridade. Imagine uma cidade com prédios e tudo, e fazendo reciclagem de lixo, levando o lixo em andares e tudo, aquela fedentina, aquela coisa toda. E é uma cidade cristã, isso ficou para os cristãos realizarem. Depois disso, tem uma caverna linda, maravilhosa, cristã. É fantástico, assim. Então, isso me chamou muita atenção por ser muito diferente, assim. Muito bom. O Egito, eu gosto de viajar bastante também. O Egito é um lugar que eu já tive muita vontade, eu escutei algumas coisas ruins, eu diminuo a minha vontade, é bom que você falou, que eu vou botar no radar de novo. Mas é um turismo meio... Esse curioso. aí é curioso, é sui generis, é diferente. A gente até conversou em outra ocasião, né? Você me mostrou até lá e é um negócio muito curioso. Acho que vale a pena até depois a gente botar umas imagens aí, o pessoal... realmente eles moram dentro de um apartamento. Imagine conjuntos de apartamentos e as pessoas vendo a televisão e o lixo dentro de casa e eles separando e fazendo ali. Pra vender, né? Pra reciclar. É um negócio muito louco, assim. É bem fora da curva mesmo. O investimento. Eu não quero parecer piegas, né? Não sei, piegas, assim, eu não quero... Eu pensei nisso, eu pensei nisso.
mas eu acho que é a educação dos filhos. Perfeito. Acho que a educação é transformadora. No final, de qualquer eu forma. pensei nisso. Hoje eu tenho meus 2 meninos. Desculpe. Um tem 7, outro tem 11. Falam inglês fluente. O 11... Eu sou inglês. Olha, outra coisa para você prosperar, você tem que saber falar inglês. E não importa que nível. O meu inglês é inglês maloqueiragem. Eu vendo e eu compro. E faço bem isso em inglês. Perfeito. Agora, se eu estiver na mesa de bar para conversar sobre assuntos aleatórios, aí eu me perco. Vai carecer um pouquinho. Mas não me importa que eu não vou deixar de ganhar, não O que vou precisa perder fazer, já nada. O que eu fez. preciso fazer, eu faço. Eu sei vender meu negócio e eu sei comprar meu negócio em inglês. Então, assim, eu acho que você ter seus filhos aí falando uma língua estrangeira no Brasil com perfeição, eu diria que esse é o meu melhor investimento, é esse. Muito bom, bacana. Uma pessoa que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, que a gente convidasse? Mais acessível ou menos acessível, digamos assim? Vamos dar um de cada. Então, uma pessoa acessível que a gente poderia chamar mesmo de fato, que poderia estar aqui, ou uma menos acessível que a gente pode tentar. Então, uma pessoa mais acessível. É meu tio, Marcos. É. Ele é conhecido, ele é o rei dos motéis aqui É mesmo? em Recife, aqui no Nordeste. Deve ter muita história pra contar. Meu amigo. Esse vai ser bom. Deve ter Meu muita amigo, história meu pra amigo, contar. meu amigo. E sobre tudo, sobre investimento, sobre tudo, assim, sobre tudo. Então, Marco... Ei, tio, venha pra cá. Marcos, tá aí, estendido o convite aí, né, pra gente receber você aqui no nosso podcast. Coloca na agenda. Marcos Queiroz, o rei dos motéis daqui do Nordeste. Chame ele que Muito vai bacana. ser bom, vai ser Muito bom. bacana. E a menos acessível seria quem que você pensou aí? Tem alguém em Eu mente? acho que Marco tá bem. Marco Marco tá bem. vai tá bem. Marco Queiroz tá A gente bem. vai Marco Queiroz tá bem. Bem ocupado. Maravilha, maravilha. Para finalizar, se nossos ouvintes levarem uma única mensagem desse nosso episódio, qual seria? Fala aí diretamente para eles. Muito trabalho. Evite coach do sucesso, do fracasso. Nada é fácil. Muita persistência, tempo ao tempo. E seja vendedor. Seja vendedor. Com vendas é o jeito mais rápido de você conseguir alcançar objetivos financeiros. Se você tem... não sei... minha recomendação para um jovem que eu dou hoje. Excel avançado, inglês e agora IA. E ser vendedor. Seja vendedor que você vai ter suas coisas. Hoje a concorrência é inexistente. Hoje você vê aí o mundo está perdido. O mundo está perdido. Quem tem a intenção de um trabalho bom, honesto, dedicado, vai prosperar e vai ter as coisas. Seu concorrente hoje é péssimo. O Brasil, não é o mundo não, é o Brasil, está acabado. O nível das pessoas é muito baixo. Faça isso, você vai ter suas coisas. Henrique, eu vou pular o script aí, eu vou fugir do script. Quando você falou de IA, um tema que Julinho principalmente é muito entusiasta. Vocês têm algum tipo de introdução já de IA na empresa ou ainda não? É o que vocês estão visando? Com vendas. Sim, pode com ser. vendas, isso. Existe o tema de IA, mas assim, ainda menos do que eu gostaria. Entendi. Menos. Vendas e com marketing, né? Vendas Perfeito, e marketing, assim. Mas assim, eu acho que é um campo que dá para... Tem que ser muito tudo mais é dado, explorado. né, hoje. Então, assim, você com os dados do seu cliente, tudo isso, esse contexto, você tem uma otimização, né, da análise daqueles dados muito mais fácil hoje com inteligência artificial, né? Acho que isso é um adendo muito forte. Mas boa, muito bom. É isso aí, Henrique. Agradeço bastante aí por você ter aceitado o convite, pelo papo maravilhoso, por ter aberto, né, os bastidores aí pra gente dessa jornada de muito sucesso, né? E, embora desafiante, recompensadora. Agradeço aí de verdade. Para quem está nos assistindo, né, agradeço por ter ficado com a gente até aqui. Espero que tenham gostado. E fiquem com a gente que a gente vai ter muito mais coisas aí, né, nos próximos episódios. Aproveito para pedir para vocês compartilharem esse episódio com alguém que você acha que possam gostar. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio.